Ligações químicas. Sabemos que os átomos interagem entre si para formar as milhões de substâncias químicas conhecidas atualmente pelo ser humano. Hidrogênio, oxigênio, carbono, cálcio, flúor, bromo, iodo, ferro e os demais átomos ligam-se uns aos outros para formar o DNA, a água, gás carbônico, glicose, carboidratos, aminoácidos e as milhares e milhares de substâncias químicas espalhadas por essa linda e maravilhosa natureza da qual nós também fazemos parte. Uma pergunta nos intriga: por que esses átomos ligam-se uns aos outros? E ainda, como são essas ligações químicas? Regra do quinteto, o que é isso? Como é a ligação química iônica ou a ligação química covalente? E então a ligação química metálica? Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo para mais essa sequência de videoaulas onde nós iremos navegar neste conhecimento, ligações químicas. Olá, galera da Química, amantes do conhecimento, muito bem-vindo para mais uma sequência de videoaulas. Nesta ocasião, nós vamos aprender sobre as ligações químicas, como os átomos ligam-se uns aos outros para formar as diversas substâncias que nós conhecemos. Bom, não precisamos desprender energia para convencer-lhe de que os átomos se ligam. Ou, se houver necessidade, gravaremos uma aula especificamente para isso. Mas, em toda a comunidade científica, isso é certo, tá? Não há nenhum questionamento de que os átomos ligam-se. Por exemplo, nós temos 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio para formar a água, essa substância vital, importantíssima para que haja vida, mantenha a vida em nosso planeta. E também sabemos que os átomos de sódio e os átomos de cloro ligam-se para formar o sal de cozinha, o sal comum. Sabemos também que 2 átomos de oxigênio ligam-se a um átomo de carbono para formar o gás carbônico. E também sabemos que 6 átomos de carbono ligam-se a 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio para formar a glicose. Ou seja, os átomos, eles interagem um com o outro, eles ligam-se na natureza para formar as diversas substâncias. E hoje nós já conhecemos são milhões de substâncias químicas conhecidas por nós, seres humanos, atualmente. E esse número de substâncias químicas conhecidas, ela tende a aumentar. Por que ela tende a aumentar? Eu sempre brinco com os meus alunos, quando estou trabalhando este assunto com eles, eu pergunto para vocês, se vocês tivessem o poder, se vocês fossem um pesquisador, que tipo de substância química que você gostaria de descobrir? Eles dizem: professor, eu gostaria de descobrir uma substância química que me tornaria rico. Essa é a chave. Todo laboratório, todo pesquisador, o sonho de uma empresa que trabalha com pesquisas nesse gênero é exatamente isso: descobrir uma substância química que tenha algum efeito benéfico, de preferência, na vida do ser humano, e vender essa substância química e rasgar de ganhar dinheiro. A questão aqui é dinheiro. Então, a busca por novas substâncias químicas, ela é incansável. E temos descobertas milhares de substâncias químicas no decorrer aí da nossa história de existência na face da Terra. E continuaremos a buscar. Sim, mesmo também porque o ser humano não conhece tudo, evidentemente. Estamos em busca do conhecimento, em busca de estar sempre aperfeiçoando. Então, esse número de substâncias químicas conhecidas, ele tende a aumentar por várias razões, entre essas das quais eu acabei de falar. Bom, os átomos se ligam. Isto é uma questão assim fechada para nós. Agora,
Por que esses átomos se ligam? Esta é uma pergunta interessante. Qual é a razão, o porquê, o que leva o átomo de hidrogênio a ligar-se com o oxigênio ou ligar-se entre si para formar o gás hidrogênio? Ou todas as milhares de substâncias que nós conhecemos. Por que esses átomos eles buscam interações entre si para poder formar essas substâncias químicas? Bom, nós vamos deixar de lado a questão da manutenção, do surgimento da vida, essas questões vamos procurar responder apenas tecnicamente. Alguém poderia dizer, bom, se os átomos não se ligassem, não haveria substâncias químicas e não haveria vida, não haveria nem mesmo o que nós contemplamos, o que existe. Sim, concordo com você, mas vamos tentar responder a questão tecnicamente. A questão aqui, nós pensamos que passa pela energia. Aqui é um aspecto importante. Do que nós observamos na natureza, ela tem um comportamento, entre vários, ela tem um comportamento que tende a buscar um estado de menor energia. A natureza ela está sempre trabalhando em busca de um estado estável energeticamente. E esse estado estável energeticamente passa pelo menor nível de energia possível. Eu sempre brinco com os meus alunos assim, eu digo, quando você vai assistir a sua série favorita ou o seu filme favorito, você prefere assistir em pé, sentado ou deitadão, esticadão, na boa? Sim, eles não hesitam em responder, professor, muito melhor assistir deitadão no sofá, na cama, esticadão, de preferência comendo alguma coisa. Sim, por quê? Porque deitado nós gastamos a menor quantidade de energia, nós estamos num nível energético bastante estável. Por quê? Porque nós também fazemos parte da natureza, nós também somos natureza, não apenas o leão, tigre, onça, girafa e outros seres vivos ou seres inanimados. Nós também fazemos parte da natureza, então nós também temos este comportamento, buscamos sempre um nível, um estado de estabilidade energética, sempre estamos em busca de um menor nível energético possível. E aqui nós acreditamos, evidentemente, que os átomos, eles atendem, eles estão inseridos neste ponto da natureza, eles vão buscar estabilidade energética. E essa estabilidade energética, tudo indica que eles adquirem quando fazem ligações químicas. Por que nós dizemos isso? Porque um átomo de hidrogênio sozinho, isolado, é muito difícil nós encontrarmos. E quando encontramos, ele não tem uma vida muito prolongada. Logo, ele vai ligar-se com outros átomos para formar alguma substância e apresentar-se na natureza desta forma. Um átomo de oxigênio também sozinho, nós não encontramos na natureza, porque acreditamos que o nível de energia desses átomos sozinhos é um nível energético alto e a natureza ela tende a desprender essa energia, essa energia potencial armazenada para adquirir um estado de menor energia, um estado estabilizado. Então, o nosso raciocínio passa por aqui. O nosso entendimento para ligações químicas, acreditamos que passa por aqui. A natureza, ela tende a adquirir um estado energético de menor nível possível. Então, acreditamos que os átomos eles vão ligar-se para diminuir suas respectivas energias. Bom, alguém pode perguntar, como é que nós sabemos que o hidrogênio ligado com o oxigênio, ele tem uma energia menor que o hidrogênio sozinho e o oxigênio sozinho? Bom, repito, nós acreditamos nisso porque nós encontramos
esses átomos ligados na natureza, encontramos essa substância água com uma certa abundância. Então, se nós o encontramos com uma certa abundância, acreditamos que esses átomos, nesta situação, têm um nível energético bastante estável, diferente de átomos isolados que nós não o encontramos, e quando encontramos por um tempo muito curto. Bom, está por aí, está respondido então. Por que os átomos se ligam? Acreditamos que eles se ligam para diminuir suas respectivas energias. E também uma questão importante aqui. Agora, sabemos que os átomos se ligam e por que eles se ligam? Agora, como é que esses átomos ligam-se uns aos outros? Essa é uma questão bastante pertinente. E eu vou dizer uma coisa para você. Essa questão é uma questão que vale milhões de dólares, porque ela não está, aliás, na ciência nada está tão definido assim. Então, esta questão aqui, nós temos algumas respostas para ela, mas essas respostas não são conclusivas, não são exaustivas, elas não conclui o assunto. Então, nós vamos trabalhar o que entendemos até o ponto, mas evidentemente que qualquer um de nós pode avançar nesta questão. Como é que os átomos se ligam? Sabemos que eles se ligam e sabemos o porquê eles se ligam. Agora, como é que eles se ligam? Para nós entendermos como os átomos se ligam, acreditamos que passa por um grupo de átomos, um grupo bastante selecto e interessante, que são os gases nobres. Acreditamos que um entendimento para esta resposta, para esta pergunta, como os átomos se ligam, passa pelos gases nobres. Observamos um aspecto interessante dos gases nobres. Nós temos o hélio, temos o argônio, temos o criptônio e temos o randônio. Bom, também antes do argônio nós temos o neônio. Deixa eu escrever aqui um pouco melhor. Deixa eu colocá-los na sequência aqui para ficar melhor. Nós temos o hélio, nós temos o neônio, nós temos o argônio, nós temos o criptônio, nós temos o xenônio e temos o randônio. Acreditamos que entender como os átomos se ligam passa pelos gases nobres. Por quê? Veja só que coisa interessante. Todos os átomos, eles ligam-se uns aos outros. Todos os átomos da tabela periódica. Carbono, cálcio, ferro, hidrogênio, nitrogênio, flúor, cloro, bromo, iodo. Todos os átomos ligam-se uns aos outros. Eles estão interagindo uns aos outros. Exceto esse selecto grupo de 6 átomos. 5 naturais e 1 artificial, que é o randônio. Esses gases, eles ocorrem na natureza isolados, sozinhos. Então, o que é que esses átomos têm de diferente dos outros átomos? Esses comportamentos são comportamentos que os cientistas adoram, amam. Comportamentos que fogem do padrão estabelecido na natureza. Nós temos um padrão, todos os átomos se ligam e temos um comportamento fora. Bom, estudar este comportamento, esses comportamentos, certamente vai responder muitas questões importantes que nós desejamos entender. E entender por que os gases nobres não ligam-se com ninguém, nem mesmo entre eles e com ninguém, é extremamente importante para nós entendermos as ligações, o fenômeno de ligações químicas. Vamos pensar aqui então. O hélio, o número atômico dele é 2, o neônio, o número atômico dele é 10, o argônio é 18, o criptônio é 36, o xenônio é 54 e o randônio é 86. Um aspecto importante que a gente vê nos gases nobres é que os gases nobres possuem o
último nível energético totalmente preenchido de elétrons pelo máximo que eles comportam. Nenhuma das nossas videoaulas, você pode procurar aí no nosso canal, tem distribuição eletrônica. Então vamos ver a distribuição eletrônica desses gases nobres. O hélio, ele tem um único nível de energia e um único subnível de energia, que é o subnível S. O subnível S, ele comporta no máximo 2 elétrons. E o hélio, ele já tem esse subnível preenchido completamente com 2 elétrons. Então, ele não precisa nem ganhar e nem perder elétrons, nem compartilhar, porque ele tem a sua quantidade de elétrons máxima que pode comportar, que é 2, são 2 elétrons. Já o neônio, veja a distribuição eletrônica dele, 1s2, 2s2, 2p6. O último nível de energia, que é o nível 2, está totalmente preenchido com a quantidade de elétrons possíveis, que o subnível S comporta no máximo 2, está aqui 2 elétrons preenchidos. O subnível P comporta no máximo 6 elétrons, estão aqui os 6 elétrons preenchendo, completando o subnível P, de maneira que tem o seu último nível energético totalmente preenchido. O mesmo caso ocorre com todos esses aqui. Só para a questão de conhecimento aqui, o argônio, o último nível dele vai ser o 3, 3s2, 3p6, ou seja, o último nível energético totalmente preenchido, nesse caso com 8 elétrons. E o criptônio vai ser 4s2, 4p6, ou seja, o último nível energético totalmente preenchido com 8 elétrons também. Então, pensamos o seguinte: os gases nobres têm o seu último elétron, o seu último nível energético totalmente preenchido com elétrons. E, exceto o hélio, todos eles têm 8 elétrons no último nível. 8 elétrons preenche a capacidade máxima de elétrons que o último nível energético comporta. E todos os outros átomos não possuem isso. O ferro, o oxigênio, o flúor, o cloro, o carbono, o hidrogênio, todos os demais átomos, eles não possuem essa característica dos gases nobres. Lembra aquilo que eu vos disse? Os átomos ligam-se para diminuir suas respectivas energias. E os gases nobres não se ligam. Então, acreditamos que eles têm um nível energético bastante estável já. E da onde vem essa estabilidade energética? Acreditamos que ela vem exatamente do último nível energético preenchido com a sua capacidade plena máxima de elétrons, que, tirando o hélio, são 8 elétrons. E aí nós deduzimos o seguinte: os átomos vão ligar-se entre si para buscar uma estabilidade energética, estabilidade essa que eles vão adquirir quando obter 8 elétrons no último nível e assemelhar-se a um gás nobre. Este raciocínio deu origem ao que nós chamamos de regra do octeto, ou teoria do octeto, que diz o seguinte, que os átomos eles vão ligar-se uns aos outros, buscando uma estabilidade energética. Esta estabilidade energética eles vão adquirir ao se assemelhar a um gás nobre. Em que sentido eles vão assemelhar-se a um gás nobre? Quando obter 8 elétrons no último nível. E nós temos 3 tipos, nós conhecemos, na verdade, nós conhecemos 3 tipos de ligações químicas que nós iremos estudar aqui no decorrer dessa sequência de videoaulas. A ligação química iônica, onde tem a sua particularidade que os átomos doam e recebem elétrons. A ligação química covalente, aonde os átomos compartilham elétrons entre si.
E a ligação química metálica, que nós vamos analisar, ela é chamada de nuvem eletrônica ou mar de elétrons. Esse tipo de ligação química nós chamamos de ligações intramoleculares, que ocorrem fora da molécula. Aí nós temos outras interações atômicas, que são as interações intermoleculares, como ponte de hidrogênio, forças de London e dipolo-dipolo, que estaremos estudando em videoaulas posteriores. Então é isso, meus estimados alunos, meus caros amigos. Nós vamos então nós vamos depreender energia, nós vamos entender este fenômeno denominado de ligações químicas. Aprendemos que os átomos se ligam, por que esses átomos se ligam e como é que esses átomos se ligam. Pensamos que passa pelo entendimento dos gases nobres. Bom, a regra do octeto, vale a pena fazer uma ressalva aqui, né? A regra do octeto, ela é uma regra que nós enunciamos para um certo comportamento da natureza. Evidentemente, a natureza ela tem um comportamento múltiplo, ela tem a sua multiforma e existem situações que a regra do octeto ela não é obedecida em algumas moléculas. Nós veremos isso em alguma situação específica, mas na maioria dos casos a regra ela é aparentemente obedecida pelos átomos e são essas obediências, são essas ligações químicas que nós mais iremos nos deter. Mas gravarei uma videoaula posterior mostrando as exceções da regra do octeto, que não são poucas exceções. Um abraço e vamos para o próximo vídeo entendendo então o primeiro tipo de ligação química, ligação iônica. Até mais. Fui.